perguntei ele se suporta 3 horas. Ele disse que dá, então sem problema. Mas também saber através do pastor Michel, além da família do pastor Eduardo, está praticamente toda aqui, ele também é vinculado à família, não é? Foi lá pescar uma das netas do pastor Sebastião Eduardo. Nós fomos amigos há muitos anos, na época em que eu trabalhei na Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e ele tinha também um vínculo muito forte com a editora, e pelo menos umas 2 ou 3 vezes eu estive lá em Tinguá, pregando na igreja do pastor Sebastião Eduardo. Então é uma satisfação saber que a sua família está aqui e que ela se batizou. Isso é excelente. É o reino de Deus. Reino de Deus que não tem fronteiras denominacionais. Na verdade, as denominações são arranjos humanos que Deus, na soberania da sua interferência. Eu não gosto daquela outra expressão, vontade permissiva, porque vontade permissiva passa uma ideia de alguém que não conseguiu e aí tolera, e aí permite. Eu vejo de outra forma. Deus, quando não interfere, é porque a sua não interferência vai produzir o propósito que Ele quer. Então, Ele não interfere. Então, é uma não ação que implica numa ação. Não é meramente uma omissão. Então, os arranjos denominacionais, em certo sentido, cumprem esse papel, embora, por algum tempo, esses arranjos significaram algumas barreiras, mas hoje essas barreiras estão caindo por terra, o estreitamento entre os cristãos é maior, a proximidade. E também tenho a alegria de rever aqui o Gessé de Jesus, que é um amigo lá de Teresópolis, desde a época de nossa infância, reside aqui em Brasília, é da igreja Graça, não, Paz e Vida, e veio hoje também participar conosco. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia, Romanos capítulo 5, e estaremos lendo os versos finais do verso de número 18 ao verso de número 21. Capítulo 5, a partir do verso de número 18 ao verso 21. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei, para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. O tema que os irmãos têm usado durante este mês, a teologia da aliança, com o encerramento hoje, tratando especificamente sobre lei e graça, é um tema que permeia toda a Escritura, desde o Gênesis até o último livro da Bíblia, porque Deus é um Deus de pactos, Deus é um Deus de alianças, e eu não vou entrar muito no mérito dessa questão, senão passar aqui de relance, mas desde
os primeiros dias da criação, nós encontramos os pactos de Deus estabelecidos com o homem. O primeiro pacto é chamado pacto de obras, é o pacto que ele faz com Adão, em que Adão livremente desfruta do jardim do Éden, e ali há uma árvore chamada do conhecimento do bem e do mal, e esse seria o modo pelo qual Deus testaria o homem. Deus daria a ele a responsabilidade de livremente decidir, ou seja, pelo seu esforço, pela sua capacidade, é chamado de pacto de obras. E nós conhecemos o resultado da parte humana, em que o homem opta pelo mal, opta pelo seu próprio destino, opta por conduzir a sua própria vida, e a partir disso, então, ele, ao invés de se tornar um homem, de permanecer um homem livre, ele se torna escravo do pecado. E ele perde essa capacidade de decidir, essa capacidade de optar, porque todas as suas opções serão maléficas. E é aí que nós temos de entender essa questão do mal, porque Deus, ele é plenamente bem, de modo que os seus atos, mesmo que eventualmente possam gerar o mal, esses atos eles vão resultar em coisas boas, porque Deus é plenamente bem. Diferente do homem. O homem, quando passou a ter esse tipo de capacidade de lidar com esse outro aspecto do bem, que pode gerar o mal, então a sua inclinação passou a ser má, continuamente. Nós temos um exemplo disso em Santos Dumont. Santos Dumont, quando inventou o avião, quando ele trabalhou naquelas pesquisas todas, e depois de alguns anos, ele viu que o seu invento estava sendo para o mal, estava sendo usado para o mal, ele se sentiu muito desiludido, muito decepcionado, muito entristecido, e disse até que Santos Dumont teria chegado ao suicídio, porque uma coisa boa estava sendo usada para o mal. Uma coisa boa, que ela é útil, por exemplo, hoje, quando viajamos aí de um lado para o outro, o avião tem uma importância enorme para a nossa locomoção. No entanto, ele pode e é usado para o mal, nas guerras, nos embates, etc., 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 como qualquer coisa que existe no mundo. Uma faca pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal, e a inclinação do homem é essa, é má. Ele se tornou escravo do pecado. Então, a partir daí, nós entramos no que chamamos de pacto da graça, que se manifesta em diferentes alianças que Deus faz no Antigo Testamento, como a aliança com Noé, a aliança com Abraão, a aliança com Isaac, com Jacó, a aliança davídica, e antes da aliança davídica, a aliança mosaica, e outras alianças que estão descritas no Antigo Testamento. Eu estou simplesmente fazendo aqui um resumo. E todas essas alianças foram baseadas no pacto da graça. Embora a revelação de Deus tenha sido progressiva ao longo do tempo, só hoje temos a revelação completa nas Escrituras, essa revelação progressiva permitiu que Deus sempre sinalizasse esse pacto da graça ao longo da história humana. Quando olhamos para os sacrifícios, sobretudo lá atrás, os primeiros atos de sacrifício, aqueles sacrifícios em si mesmos, eles não tinham o poder de redimir, mas eles exerciam um papel de sombra, de mostrar para uma realidade futura, que era essa realidade do pacto da graça que se manifestaria na pessoa do Senhor Jesus Cristo.
Então, ao longo do tempo, nós temos essas manifestações. Por exemplo, Jó, em dado momento da sua vida, ele passando por aquelas crises todas, e ele naquela expectativa de encontrar Deus, porque ele se achava, digamos, injustiçado, embora entendesse na sua obscuridade, entendesse que Deus tinha em sua soberania o poder de agir, mas ainda assim ele questionava. E há um momento em que ele diz, olha, se eu pudesse encontrar Deus, eu iria questioná-lo. E as expressões que ele usa lá para descrever isso, são expressões que querem dizer que ele usaria linguagem forense, linguagem jurídica, argumento jurídico para questionar Deus acerca do drama que ele vivia. Mas ele diz, olha, se vou à mão direita não encontro, se vou à mão esquerda não encontro, se retrocedo não encontro, se vou à frente não encontro. E vive esse drama, até que ele tem, Deus se manifesta a ele, Deus se revela de uma forma especial a ele. Mas ele, nesse ambiente todo, ele usa uma expressão muito forte, que é uma expressão, ainda que pálida, que retrata essa visão do pacto da graça, da promessa de Deus em Cristo, quando ele diz, eu sei que o meu Redentor vive e, por fim, se levantará sobre a terra. Quando nós entendemos isso, nós vamos compreender, sobretudo, Hebreus capítulo 11, e é importante a gente frisar isso nesta noite. Hebreus capítulo 11 é o capítulo dos chamados heróis da fé. No início, o autor da epístola fala sobre a natureza da fé, o que é a fé, e a partir do verso 4, então ele vem descrevendo esses heróis do Antigo Testamento e as características da fé de cada um deles. E quando vai chegando mais ao fim do capítulo, para a gente não ficar com aquela ideia de que esse capítulo ele é um capítulo seletivo, de apenas alguns personagens do Antigo Testamento, ele chega no verso 32, diz assim, e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas, e vai por aí fazendo toda essa narrativa, dizendo, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, e vai descrevendo, até que chega no verso 39, que eu diria que o verso 39 e o verso 40 são os versos chaves para entendermos esse pacto da graça ao longo da história. Eles dizem assim, ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Ou seja, eles viveram na expectativa dessa promessa, que progressivamente foi revelada ao longo da história bíblica, mas eles não viram essa promessa se concretizar, a promessa da graça. E aí vem o verso 40. E esse verso 40 se refere a nós que estamos hoje vivendo já num processo de retrospectiva. Nós não estamos olhando mais em perspectiva, mas olhamos em retrospectiva, olhamos para trás. Verso 40. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito para que eles, esses do passado, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Em outras palavras, tanto eles quanto nós, que vivemos hoje olhando de forma retrospectiva, tanto eles quanto nós somos aperfeiçoados na promessa da graça em Cristo Jesus. Esse é o centro do pacto da graça.
que alcança os personagens e aqueles que no Antigo Testamento foram alcançados por essa promessa, viveram na expectativa dela, creram nessa promessa. Então, quando olhamos, por exemplo, para a lei, que é um dos aspectos das alianças de Deus com os homens, a lei que se manifesta através de Moisés, a lei que é dada ao povo de Israel, e no texto que lemos, no capítulo 5 de Romanos, e no verso de número 20, diz assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Ou seja, a lei tem esse papel. A lei tem o papel de apontar o pecado, a lei tem o papel de apontar a pena para o pecado, a pena para o pecado, a sentença para o pecado, e de maneira geral, incluindo todas as consequências do pecado. O apóstolo Paulo diz: o salário do pecado é a morte. E morte aí, com todas as implicações que o termo traz para a vida do ser humano. Então a lei tem esse papel, o papel de apontar os nossos erros, de apontar aonde falhamos, de apontar a pena para os nossos erros. E quando olhamos também para a lei, no caso, a lei mosaica, nós descobrimos ali esses sacrifícios que foram estabelecidos por Deus, sacrifícios, digamos, hierárquicos, sacrifícios que tinham de ser repetidos continuadamente, porque eles não tinham o poder, não tinham a condição de cobrir todos os pecados. E também, na verdade, o propósito desses sacrifícios não era em si mesmo apagar os pecados, porque eles não tinham esse poder, senão serem representação dos diferentes aspectos da obra completa, perfeita, plena, satisfatória que Jesus Cristo realizaria no Calvário. Então, quando se realizavam daqueles sacrifícios, não era o sacrifício em si, mas era um desses aspectos da obra de Cristo no Calvário. Eles eram alcançados e remidos e tinham os pecados cobertos, não pelo sacrifício em si, mas pelo papel representativo que ele tinha da obra que Jesus realizaria no Calvário. Então esse é o aspecto da lei. E eu não quero aqui me prender nesse ponto, porque a mim me interessa falar sobre graça, que eu entendo que é a palavra mais importante, mais poderosa do Evangelho, porque ela trata exatamente de como nós lidamos com esses aspectos da lei. Quando você lê a Epístola aos Gálatas, nós temos duas grandes epístolas na Bíblia Sagrada que tratam desse assunto, Romanos e Gálatas. Quando você lê Gálatas, você descobre isso. Quando aqueles judeus que vieram lá de Jerusalém, Paulo os chama, inclusive, de falsos irmãos. Eu gosto de frisar esse ponto, não é? Porque, às vezes, quando a gente usa certas expressões um pouco mais fortes nesse sentido, as pessoas dizem: você está julgando. Mas Paulo usa essa expressão para aqueles irmãos, dizendo que eles são falsos irmãos, são fraudulentos, porque eles estão acrescentando ao Evangelho coisas que não são parte do Evangelho. E eles vieram à Galácia tentando subverter o Evangelho, tentando inculcar na mente daqueles cristãos que eles teriam de cumprir algumas coisas da lei, inclusive a circuncisão. E Paulo é obrigado a escrever uma carta muito incisiva, muito direta, muito confrontante. E ele chega a dizer: se alguém pregar um outro evangelho que não tenha sido o que eu preguei, mesmo que seja um anjo do céu, que ele seja considerado anátema, que ele seja considerado amaldiçoado. E o que é esse evangelho que eles estavam pregando? É um evangelho que hoje se prega também, infelizmente. Que evangelho é esse? Esse evangelho que agrega penduricalhos,
É esse evangelho que introduz outras necessidades que você tem que cumprir, porque se você não cumprir, você não estaria tão salvo. Você precisa agregar valores à sua salvação. Você precisa agregar valores para que essa salvação seja completa na sua vida. E aí começa aquele código de regras do que pode, do que não pode. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Nós chamamos isso na teologia de semi-pelagianismo, porque é uma tentativa de você colocar paralelamente a obra vicária de Cristo e, de um outro lado, o esforço humano. Você tem que se esforçar, você tem que lutar, você tem que cumprir algumas normas, porque senão você não vai ser salvo. Esse não é o evangelho. Esse pode ser, no máximo, um evangelho humano, mas não o evangelho que Paulo pregava. Não o evangelho que os próprios apóstolos pregavam. Porque quem tentou vestir esse evangelho com aspectos étnicos e culturais judaicos não foram os apóstolos, mas aqueles cristãos que foram agregados ao cristianismo, mas não se desapegaram da fé judaica, não se desapegaram dos ritos judaicos. Então, nesta noite, eu estou aqui para dizer uma coisa muito simples e básica. A obra de Cristo é perfeita. A obra de Cristo é completa. A obra de Cristo é plena e ela não depende de qualquer esforço humano, de qualquer resposta humana da nossa parte, no sentido de que o Senhor não tenha feito tudo quanto Ele tivesse de fazer. Nós estamos aí hoje, terminando as comemorações da Semana Santa, e uma frase muito forte, que tem sido mencionada, inclusive foi a frase que Jesus usou na cruz do Calvário, quando ele diz dessa forma, tetelestai, que significa está consumado. Essa expressão, ela normalmente vinha em promissórias. Quando as promissórias eram pagas, então lá vinha essa expressão, a dívida foi paga, não tem mais nada a ser pago, não tem mais nada a acrescentar. E foi exatamente isso que Jesus fez no Calvário. Ele foi à cruz, levou as nossas promissórias, e ali as nossas promissórias foram quitadas. Elas foram pagas. Deixe-me ilustrar. Eu sei que dever não é uma coisa boa. E quem deve se esforça para pagar o que deve. Não é que você não possa ter dívidas. O ruim é quando você não paga as dívidas. Mas eu sei que há momentos da vida que nós entramos em crise, e essas dívidas às vezes se avolumam, e nós não sabemos exatamente o que fazer. Os bancos já não emprestam, os amigos já não emprestam, porque geralmente os amigos só são amigos quando a mesa está farta. Quando a mesa já não está farta, geralmente esses amigos desaparecem. E você fica num desespero. E deixe-me imaginar aqui que você tivesse uma dívida de 5 milhões de reais. Há alguém que tem essa dívida aqui hoje? Eu estou sendo bastante exagerado. Por enquanto não, mas pode chegar. Se essa inflação galopar do jeito que vai, pode chegar. 5 milhões de reais. E você está já indo pela madrugada adentro, não dorme, preocupado, como é que eu vou pagar essa dívida? E de repente, 4 horas da manhã, você está com os olhos abertos, não pregou os olhos, nem um minuto sequer, o telefone toca, e você pensa, é o cobrador, é o credor. Mas você atende. E alguém do outro lado da linha diz, olha, sabe aquela dívida de 5 milhões que você tinha? Alguém foi lá e pagou a dívida. Você não deve mais nada. O que é que você faria?
eu acho que eu sairia dali da cama, gritando. Eu daria um jeito de procurar uma casa de fogos e contratar lá um serviço de fogueteiro para soltar fogos no bairro todo, porque alguém pagar a minha dívida de 5 milhões de reais, isso é uma coisa surreal. É uma coisa absurda, uma coisa ilógica. Mas é exatamente isso que Jesus fez. A sua dívida era maior do que 5 milhões de reais. Era uma dívida que você não podia pagar. Era uma dívida que você podia buscar todos os créditos do mundo, porque era uma dívida impagável. Jesus pagou a nossa dívida. E isso é graça. Quando falamos de graça, graça é exatamente isso. No meio acadêmico, nós costumamos usar uma expressão muito comum para dizer que graça é o favor imerecido. Você não merece. Mas você recebe. Eu uso uma outra forma de definir, que também acho válida. Graça é algo que você recebe e você nunca, em tempo algum, por mais que você seja ou venha a ser um milionário, você em tempo algum vai conseguir pagar aquilo que você recebeu. Isso é graça. Você recebe, mas você não vai ter condições de pagar. Ah, mas pastor, eu vou me tornar um milionário. Eu já recebi uma profecia semana passada que eu vou ser o Donald Trump aqui do Brasil. Então eu vou ser milionário. Pois você pode ser o Trump e qualquer outro, que você nunca vai ter condições de pagar essa dívida. Isso é graça. A obra que Jesus fez por você, você não tem condições de pagá-la e não tente pagar. Ah, eu vou jejuar numa semana, eu vou ficar sim, não estou dizendo que você não ore, não estou dizendo que você não jejue, eu estou tentando mostrar que você transformar isso em penitência não tem valor algum. Você transformar isso em ato para a salvação não tem valor algum. Por mais que você jejue, por mais que você ore, por mais que você diga, eu vou passar o resto da minha vida na igreja, no templo, eu vou ter uma vida espartana, vou ter uma vida frugal. Não tente, não faça, porque você vai estar perdendo o seu tempo. Jesus já fez tudo no Calvário. A obra dele é completa, é plena, é satisfatória. Não depende de você agregar qualquer outra coisa. E isso é graça. Graça suficiente, graça plena, graça total. Graça que cobre todas as sentenças e atende e responde e satisfaz a exigência de Deus em relação à pena que nos foi imputada. Eu gostaria aqui também de frisar uma outra coisa, é que é um erro teológico, em alguns segmentos também se prega, se ensina isso, que Jesus teria pagado ao diabo. Isso aí é uma heresia. Jesus não pagou nada ao diabo. Que a dívida que nós tínhamos era com o diabo. Então Jesus foi lá, pagou, fez o resgate para Deus e pagou ao diabo, e por isso hoje nós fomos resgatados. O diabo é mentiroso, o diabo é usurpador, o diabo não é dono de nada, o diabo, ele vive de enganar os homens. Então, que dívida era essa? Essa dívida era com Deus. Lá atrás, no Pacto das Obras, quando Adão peca, quando Adão não cumpre os propósitos que Deus estabelece para Adão, então se introduz a queda introduz o pecado no mundo, no homem, e como lemos aqui, no capítulo 5, no início do verso 18, diz: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Que ofensa foi essa? Foi a ofensa de Adão. Então Adão foi o nosso representante federal. Em Cristo, em Adão, nós nos tornamos todos culpados do pecado. É o pecado no sentido da culpabilidade, no sentido da pena, no sentido da dívida que passamos a ter com Deus. E todos nós somos culpados dessa dívida, sendo justificados gratuitamente
por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, o nosso quadro, como seres humanos, é esse. Nós temos uma culpa, nós temos o pecado que nos acompanha, como parte da nossa natureza congênita. Lá em Isaías, é bom que se leia, Isaías capítulo 64 e verso 6. Nós temos ali uma descrição horrenda da nossa natureza. Isaías capítulo 64 e o verso de número 6. Eu vou abrir a Bíblia para não correr o risco de citar de memória e citar errado. 64 e verso 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Essa é a descrição do ser humano. Essa expressão aqui, trapo da imundícia, só para você se situar, Isaías nos equipara aos trapos da imundícia. Isso aqui, hoje, na linguagem moderna, são os absorventes femininos que as mulheres usam. Então, nós somos equiparados a esses absorventes, a nossa natureza má. E você percebe isso, por exemplo, em várias situações, mas deixe-me citar duas. A criança nasce, e ali por volta de 1 ano ou 2 anos, sem que haja assim uma influência muito explícita, mas ela já começa a manifestar essa natureza má. Quando ela mente, quando ela sabe que fez uma arte e ela tenta esconder essa arte, quando ela quer tomar o brinquedo do outro colega, não quer devolver, e às vezes para manter o brinquedo em mãos, ela é capaz até de agredir o colega. É essa natureza má que todos carregamos. Outra forma de você perceber essa natureza é quando você se deita à noite. Eu não sei se vocês são como eu. Eu me deito e eu demoro aí 15, 20, 30, 40 minutos, 1 hora para dormir. E há noites que eu passo a noite toda sem dormir. Insônia, cansaço, muita adrenalina no corpo, etc. E nessa hora, o que acontece com a nossa mente? Nós começamos a rememorar. Nós começamos a trazer, às vezes, os problemas do dia. Nós começamos a trazer os problemas da semana passada. Às vezes, os problemas de 10 anos. Bom, pelo menos acontece comigo. Acontece com você, reverendo Michel? Sim, todo dia, pelo menos comigo acontece. E quando vem aquelas situações que me causaram aborrecimento, e às vezes eu penso, por que naquele dia eu não tinha um 38 na mão para resolver o problema de uma vez por todas? Pensando que isso resolveria o problema, né? Por que naquele dia eu não disse poucas e boas para aquele cidadão? O que é isso? É a nossa natureza má. Opa, essa aqui não tem valor não, viu? Sem problema, é só símbolo. É a nossa natureza má. É a nossa natureza inclinada para o mal. É aquela luta que Paulo revela lá em Romanos capítulo 7, quando ele diz, miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Porque eu quero fazer o bem e eu não consigo. E eu só me inclino para o mal. Mas claro que ele dá a resposta lá em Romanos capítulo 8, quando tem ali uma conjunção, e ela diz, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então não são os seus méritos, não é o que você tem, não é o que você faz, mas é a obra de Cristo, que é um ato da graça de Deus em seu favor. E na obra de Cristo realizada no Calvário, nós temos ali algumas coisas interessantes. Primeiro, Jesus paga a pena. O
que nos era contrária. Paga a Deus. Jesus satisfaz a justiça de Deus. A justiça exige que a pena seja paga. Os senhores estão vendo aí esses processos todos da época do mensalão e agora o petrolão. Daqui a pouco vai chegar o BNDzão. Vai chegar. Eu tenho no meu coração o seguinte: Deus está trabalhando o seu juízo sobre a nossa nação, e eu creio que amonitas e moabitas todos vão cair. Eu creio dessa forma. É um sentimento que eu tenho. E eles estão se destruindo uns aos outros. Eles estão entregando uns aos outros. Coisas absurdas. E o irmão falou para eu ter cuidado de entrar numa lava-jato aí, porque alguém poderia chegar e dizer: eu vi o pastor na lava-jato. Pois bem, hoje eu li que numa daquelas planilhas foi dada para um apóstolo, e esse nome foi riscado e puseram em cima a caneta, santo, eu não sei a quem se refere, mas uma quantia fabulosa em razão aí de uma obra feita lá em São Paulo. Ou seja, a Lava Jato está pegando de cabo a rabo, de A a Z, não tem saída. A única saída para esses homens é crerem em Cristo, mas isso não os livra da punição humana. Isso livra da punição eterna, porque Jesus pagou. E esse é o ponto que eu quero chamar a atenção. A lei exige que seja pago. Os do mensalão foram punidos e agora, por um ato de misericórdia, de anistia, o STF começou a perdoar. Depois de pagar a pena por um certo período, então o STF começou a perdoar alguns dos mensaleiros. Não vou discutir aqui se é justo ou se não é, porque é uma decisão da justiça, então ela tem valor legal, tem valor jurídico, pois o pagamento da nossa culpa tem valor legal, porque Jesus satisfez a justiça de Deus. Jesus pagou a pena que nós deveríamos pagar no Calvário. Então, na cruz, a nossa pena foi paga. A sentença exigida, ela foi paga. A justiça de Deus foi satisfeita. Jesus satisfez a justiça de Deus. Esse é um aspecto. Você não precisa fazer qualquer outra coisa. Você não precisa acrescentar qualquer outra coisa. Um outro ponto em relação à obra vicária é que, às vezes, nós não entendemos bem a questão da vida cristã. Vida cristã, e agora? Significa, então, que, salvo, eu posso viver de qualquer maneira? Significa que, salvo, eu posso viver uma vida à vontade, porque Jesus já satisfez tudo, cumpriu a justiça de Deus, e agora, qualquer que seja a circunstância, eu posso viver de qualquer maneira? Não é exatamente isso. Significa o seguinte, que a partir da pena que foi paga, a partir do momento em que essa graça lhe alcança, essa mesma graça é a graça que vai sustentar a tua salvação até o fim. É a graça e não qualquer coisa que você possa fazer. Nós temos um retrato disso, uma ilustração disso, também em Gálatas, quando Paulo alude à questão da lei, e lá no capítulo 5, ele fala desse conflito permanente entre a carne e o espírito. E você pode ler depois com calma em sua casa. Espírito ali não é o espírito humano. Ali é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Então, Paulo descreve ali as obras da carne, chamadas de obras infrutuosas da carne, e tem lá um sem número de atos que são considerados obras da carne. E Paulo fala que esse conflito é uma batalha diária da carne contra o Espírito, e depois ele descreve o fruto do Espírito com as suas qualidades. E aí eu friso, não é fruto do espírito humano, mas é fruto do Espírito de Deus que habita em nós. Então, em outras palavras,
Pare de lutar com a sua carne. Porque quando você usa a carne contra a carne, são da mesma natureza, e você não vai ter condição de vencer a carne. Você tem que ter uma força maior. Se a força não for maior, se a força não for mais competente, se a força não for mais habilidosa, você não vai conseguir vencer aquela outra força, porque elas são da mesma natureza, da mesma capacidade, da mesma condição. Então, quem deve travar essa luta diária por você na vida cristã? Não é você, é o Espírito de Deus que habita em você. É o Espírito de Deus que aplica efusões da graça diária na nossa vida, de forma sacramental, de tal maneira que, pelo poder do Espírito, da graça que Ele aplica em nós, nós podemos vencer o pecado. Então, é esse embate diário permanente que não é operado pela nossa força, não é operado pela nossa capacidade, senão mediante o poder da graça em Cristo Jesus, manifestado diariamente na nossa vida, pelo Espírito Santo, que vive em nós. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por essa grande dádiva de Deus. Graças a Deus por essa grande misericórdia do Pai, de tal maneira que hoje nós podemos estar aqui e dizer: bendita seja a graça do Senhor Jesus Cristo. Mas um outro aspecto que eu gostaria de manifestar sobre essa graça é que, já que estamos falando de esforço humano e que não dependemos de fazer nada, nós temos de entender que quando se fala nada, é nada mesmo. Provável que aqui haja alguns mineiros. Cadê os mineiros aqui? Vocês gostam muito daquela palavra uai. Não é verdade? Perguntaram para o mineiro o que é uai. E o uai respondeu: uai é uai, uai. Em outras palavras, graça. O que é graça? Graça é graça, ora. Você não tem que ficar tentando rotular a graça. A graça é plena, suficiente. Aí nós lemos lá em Efésios. É um texto que todos conhecemos. Deveríamos ler Efésios, estudar Efésios de uma maneira séria, né? Efésios 8 e 9. Porque pela graça sois, você pode completar? Porque pela graça sois salvos. Mediante a fé. E isto não vem de vós. Veja que o período anterior inclui graça e fé, porque fé é parte do elemento da salvação. Você precisa crer. Mas ambos os elementos, eles vêm juntos num período só, e o pronome aqui, e isto, é um pronome neutro que se refere à frase anterior, ou seja, tanto a graça quanto a fé não vem de vós. É dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E aí o verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Que boas obras? Obras operadas em nós, por meio da graça e por meio da fé, e ambas são dons de Deus. E o verso 10 complementa: as quais Deus, de antemão. E esse de antemão aqui, me abre um campo de vastas possibilidades. De antemão, preparou para que andássemos nelas. Isso aqui me leva a entender uma outra coisa também interessante. Deus não foi pego, Deus não é pego, e Deus jamais será pego de surpresa. Deus não tem que ficar como nós, que quando organizamos uma atividade, nós temos que preparar o plano A, o plano B, o plano C, o plano D, e quando todos os planos falham, aí aplica-se o jeitinho brasileiro, da última hora. Deus não. Deus no eterno passado. A Bíblia diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Lá de trás, lá do passado. Deus planejou tudo de tal maneira que até o fato de você estar aqui nesta noite foi planejado pelo nosso Deus. Foi previsto por Ele, foi
sacramentado por Ele. Deus preparou de antemão para que andássemos nelas mediante a graça e a fé. Mas a fé não é humana? Não, a fé é um dom de Deus. Eu volto lá para Hebreus, capítulo 11. Se me permite, mais uma vez, a galeria dos heróis da fé. E aí você entra para o capítulo 12, e também temos aí uma outra conjunção. Portanto, a divisão da Bíblia em capítulos e versículos, ela é útil. É útil porque facilita a localização, não é? Você consegue encontrar os textos, mas às vezes ela peca porque ela corta um assunto que tem continuidade no capítulo seguinte. Então, o capítulo 11, ele tem continuidade no capítulo 12. E o portanto faz essa ligação. E diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Que testemunhas são essas? São as testemunhas do capítulo 11. Aqueles que viveram na expectativa da promessa. Eles creram. Não viram a promessa se concretizar, mas creram e foram alcançados pela promessa de forma retrospectiva, depois que a promessa se concretizou em Cristo. Portanto, também nós, porque às vezes as pessoas dizem, não, isso aqui, essas testemunhas são as pessoas do mundo, não crentes, que estão olhando para ver se você vai permanecer fiel. Não tem nada a ver com as pessoas não crentes, são as testemunhas do capítulo 11. Bem, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso, são aquelas coisas que pesam sobre nós, e do pecado que tenazmente nos assedia. O pecado nos assedia todos os dias. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Quem sustenta essa carreira? Verso 2. Olhando firmemente para quem? Para o autor e consumador de quê? Da fé. Então, ele é o autor e é ele que consuma a fé em nossos corações. Ela não é nossa. Não vamos tentar inverter as coisas e tentar colocar o piso da salvação sobre nós. A fé, a graça, o arrependimento são todos atos produzidos em nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. É a salvação monergista e não sinergista, que depende de você fazer alguma coisa. Você é iluminado e agora você toma a decisão, pois essa decisão que você vai tomar, ela não é sua, é uma decisão que já parte a partir do momento em que o Espírito Santo atrai e leva você a tomar essa decisão pela fé que é plantada no seu coração, que produz arrependimento, que produz mudança de vida e que sustenta a sua vida cristã até o fim. Então, esses pontos que eu gostaria de chamar a atenção quando falamos da graça. Graça de Deus, graça poderosa de Deus. E eu já estou caminhando para o final da minha mensagem esta noite. E eu me lembro, para concluir, de Lloyd Jones. No final da sua vida, quando ele escreve e diz que, graças a Deus, que a totalidade da sua salvação, ela dependeu apenas da obra redentora de Cristo e da graça de Deus manifestada na obra redentora de Cristo. A totalidade. Quando você chegar à presença de Deus, e nós temos um clássico antigo, cantado pelo Paulo César Brito, pastor da Maranata. Ele também vem de origem reformada. E ele canta, quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, vou encontrar uma multidão de irmãos esperando para me abraçar. E quando eu chegar lá, eles vão me perguntar, como é que você chegou aqui? Eu não sei quem você é, eu não sei qual é a sua condição, mas você não chegou no céu ou não vai chegar no céu porque você é bom,
porque você presta, porque você tem valor, porque você tem um montão de títulos. Você pode sair dando carteiradas assim, à torta à direita, e vai chegar no céu e vai dar uma carteirada e vai entrar. Não funciona, mas você vai chegar lá e vai dizer: foi graça, foi graça. Foi a graça que me fez vencer e chegar aqui e estar na presença de Deus. É só pelos méritos da graça, pelos méritos da obra de Cristo no Calvário, operada mediante a graça de Deus, o Deus que se dá ao homem. E eu concluo com uma última coisa. Não havia na terra quem pudesse pagar esse preço. O homem, pecaminoso por natureza, então ele não tinha condições de pagar. Deus, se ele por si próprio pagasse, também não teria sentido, porque Deus é absoluto, é pleno, é santo. Então, Deus já no eterno passado, no Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, nós temos ali a encarnação, o Deus feito homem, o Deus que se humilha, o Deus que vem à terra, o Deus que experimenta as mesmas dores que você experimenta, o Deus que experimenta os mesmos sofrimentos que você passa. Esse Deus se encarna e passa pelos mesmos sofrimentos, vai até a cruz livremente, embora ele ore ao Pai lá no Getsemane e diz: se possível passa de mim este cálice. Ele não está dizendo se possível passa de mim esta cruz, mas ele está falando da sua angústia, do seu sofrimento, da sua dor, mas conclui dizendo: todavia seja feita a tua vontade, não a minha, porque havia uma vontade a ser feita. É como eu digo, Deus não é pego no contrapé, e Deus também não deixa que as coisas aconteçam, porque Ele não tem condições de controlar. Quando não há uma interferência, porque Deus sabe que aquela não interferência vai produzir o resultado que Ele quer. Pois bem, Deus se humaniza, vai à cruz. E aí deixe-me só dar um parentezinho. Se eu me perder, você me lembra, viu? Eu me lembro do meu pai. Lá em Guapimirim, naquela época não tinha luz elétrica, meu pai era pastor lá, e ele sempre contava isso. Estávamos rodeados na mesa, uma casa simples, e com aquelas lamparinas acesas. E um dos meus irmãos, ele insistia em colocar o dedo no fogo da lamparina. E meu pai ia lá toda hora e tirava a mãozinha dele. Na quinta ou sexta ou sétima tentativa, meu pai disse: olha, vou deixar. Mas não é que ele não conseguia. Ele deixou porque ele teve um propósito, que o fogo queimasse, ele entendesse que o fogo era perigoso. Então, quando meu irmão pôs o dedinho, o fogo queimou, ele tirou depressa, rapidinho. O propósito do meu pai de não interferir foi alcançado. Então, quando Deus não interfere, é porque há algum propósito dele. Você não entende agora, não compreende, mas Deus vai cumprir o seu propósito. Então, voltando à cruz. Deus humanizado vai até a cruz, morre como homem, experimentando os nossos pecados, porque ele se esvazia, como diz lá em Filipenses, da sua glória, veste-se de carne humana, é obediente até a morte de cruz, a morte mais horrenda, porque era reservada aos marginais, e naquela condição, quando Jesus carrega os nossos pecados, ele é um marginal, então ele sofre essa morte horrenda, mas ao terceiro dia, Jesus ressuscita dentre os mortos. E ele diz: todo poder é me dado no céu e na terra, de modo que nesta noite, pela graça, nós estamos adorando a um Cristo que está vivo. Vivo no céu, vivo no meio da sua igreja, vivo em cada coração que o adora, em espírito e em verdade. Isso é graça. Graça, 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 superabundante graça. Graça que sustenta a nossa fé. Graça que sustenta a nossa salvação. Graça que faz com que você sinta desconforto com o pecado. Sinta desconforto com a iniquidade. Não é que você não possa pecar. Você pode pecar eventualmente. Não é? O que João fala sobre não pecar, a expressão ali,
numa tradução melhor seria não vive pecando. Ou seja, não vive deliberadamente na prática do pecado. Porque quem vive deliberadamente na prática do pecado não experimentou a salvação. Não experimentou a conversão. Agora, como você está vivendo essa batalha diária, você pode pecar. Mas diz lá em Hebreus, temos no céu um sumo sacerdote que pode interceder por nós, porque ele conhece as nossas fraquezas. Foi alguém que experimentou na carne as nossas fraquezas. Embora sendo Deus, experimentou na carne as nossas fraquezas, de modo que Ele é o nosso intercessor. Não é Maria, não é São João, não é São Paulo, não é qualquer líder religioso ou cristão que tenha morrido. O nosso intercessor, mediador, completo, perfeito, é Jesus, o homem, mediante o poder da graça que Deus manifestou nele na obra do Calvário. Muito obrigado, pastor Michel. Muito obrigado, irmãos. E que possamos viver a abundância dessa graça na nossa vida.